Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar esse encontro da noite, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi. Uma boa noite a todos, que a gente aproveite bem o que os Espíritos têm a nos ensinar sobre esse tema da maior importância, né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa saber e outras... Tem coisas que a gente precisa aprender e outras que a gente precisa desaprender. Ou então, pelo menos, mudar o pensamento a respeito, né? A criança na visão espírita. E a gente fica se perguntando, quando a gente recebe aquele bebezinho em casa, né, na família ali, aquela coisinha deliciosa, aquela... parece um anjinho, né? Aquelas bochechinhas vermelhinhas, aqueles olhinhos. Olha, é uma delícia, é lindo. Realmente nos conquista. E a gente que é reencarnacionista, a gente fica olhando para aquele bichinho assim e fica, quem é você, rapazinho ou mocinha? De onde você veio? E eles ficam olhando para a gente assim, como quem diz, eu já te conheço de longa data. Alguns dão até um sorrisinho, que se a gente não acha eles tão bonitinhos, a gente vai dizer até que tem um pouquinho de ironia ali, né? No mínimo, eles estão ali pensando assim, tô de volta, hein? Se prepara. Pois é. E isso aí é uma realidade. Nós reencarnamos, fazemos escolhas de provas, sempre lembrando de uma coisa. Nem toda escolha que a gente quer fazer, quando a gente está preparando a nossa viagem aí para a Terra, pode acontecer, não só por incapacidade nossa ainda de evolução, que às vezes, quando a gente vê a felicidade dos justos, a gente pede coisas que a gente ainda não conseguirá fazer, não conseguirá realizar, devido à nossa pouca evolução, e também porque as nossas escolhas dependem, todas elas dependem da aceitação dos parceiros que estão fazendo parte dessa escolha. A gente monta aí na dimensão espiritual a família que a gente vai ter, né? A gente escolhe onde que a gente vai nascer, a gente escolhe o que a gente quer ser, quais são as atividades que a gente vai exercer. Isso tudo está em escolhas de provas, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, porque não é essa a ideia, né? Nós temos aqui que nos preocupar aqui com essa questão, vou tirar isso daqui, daquilo que a gente vai poder realizar para fazer um reajuste nesse mundo. Então, nós escolhemos os parceiros que vão montar nossa família, né? A nossa família se reúne aí no palco da vida, né? Dos planos materiais, composta de amigos e inimigos, afetos e desafetos, porque o objetivo das reencarnações é a evolução. Estamos aqui para evoluir. E precisamos aí de fazer alguns reajustes, alguns resgates, consertar muitas coisas que a gente não conseguiu em encarnações passadas, né? Recuperar aí a nossa idoneidade diante de alguns espíritos. Então, é uma reunião que nem sempre é tão fácil assim. O espírito, quando ele reencarna, ele encontra muito mais dificuldade do que para desencarnar. Morrer não dói, não é?
nem preocupa tanto a preocupação que a gente tem quando nós estamos nos aproximando da morte, poderia ter sido evitada se as nossas ações aqui no mundo tivessem sido de acordo com a nossa escolha, com a obediência à lei divina. Então, aquele que fez tudo direitinho, dentro da sua capacidade, evidentemente, né? Obedeceu à lei divina, ele não tem que se preocupar, ele está voltando para casa. É como aquele aluno que vai fazer um curso fora, se aproveitou bem o curso, aprendeu tudo direitinho, comprovou com as provas que ele está apto a deixar o curso com louvor, ele vai ter problema para voltar para casa, por quê? Ele não vai ter problema para voltar para casa. Agora, aquele que não fez o que tinha que fazer, que não estudou, às vezes não fez nem a matrícula, ele vai ter que se explicar com o pai quando ele voltar. Porque ele vai pensar, poxa, meu pai pagou, me deu dinheiro para ir, me sustentou, e agora? Eu não tirei diploma nenhum, eu não fiz nada, eu não estudei, como é que eu volto para casa? Como é que eu explico isso? Então, essa é a nossa situação. Então, quando a gente faz tudo de acordo, a gente não tem medo de voltar. Nossa casa de verdade é o universo. Aqui é uma passagem, é uma escola, onde a gente está fazendo aqui um período aí de aprendizado. Agora, vir para essa escola é complicado. Da mesma maneira que o aluno fica apreensivo quando ele vai fazer um curso fora, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me enturmar bem? Será que vai dar tudo certo? Eu vou conseguir aprender? Ele fica preocupado. O espírito, quando vem para cá, ou para qualquer mundo, ele também vem com essa preocupação. Ele fez uma escolha que ele tem que dar conta, ou pelo menos ele deve dar conta. Né? Ele convidou parceiros para dividir esse momento reencarnatório com ele, ele tem contas, ele tem responsabilidades com isso. Então ele vem apreensivo, sim, ele vem com certo medo. Porque ele não sabe se ele vai conseguir. Ele quer, mas nem sempre aquilo que às vezes a gente quer, a gente faz muito por onde ter, né? Então, vamos acompanhar essas observações aqui dos espíritos. Quem são nossos filhos? De onde eles vêm, né? Quem são eles? Depois, quando eles vão crescendo, a gente vê o filho do vizinho, ele interage com o filho do vizinho, a gente fala assim, o filho do fulano parece que é mais meu filho do que meu filho mesmo. Então, aí esses questionamentos ficam ali. Quem são nossos filhos? O que representam esses filhos da nossa vida? O que representamos nós na vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. Essa é a relação mais importante que tem. Essa é a maior de todas as relações. O espírito é imortal. Ele reencarna inúmeras vezes nos planos para se aperfeiçoar, para evoluir. Isso já nos dá aí algumas informações. Se são nossos filhos, o que representamos nós na vida deles? A oportunidade grandiosa deles darem certo aqui. Não a determinação, porque eles têm livre-arbítrios e eles são espíritos reencarnados. Não são crianças recém-criadas pelo Criador em branco, não. Tem uma vivência, tem um passado, tem um acervo. São espíritos reencarnados. Então, e se somos os pais, estamos na condição de oferecer a eles todas as condições possíveis para que eles deem certo, para que eles possam cumprir aquela lista que eles fizeram, né, na escolha das provas que aqui vieram para seguirem também o seu aperfeiçoamento. O que representamos nós, então, na vida deles? Essa grande oportunidade. Essa oportunidade de serem auxiliados por nós na caminhada evolutiva deles. Esses espíritos que nos são confiados,
já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos com o nosso material genético, né? Não são criados novinhos, sem passado e sem história. A criança já nasce com um acervo pessoal de suas conquistas no processo evolutivo. Ela já existia antes, tem uma biografia pessoal, traz vivências e experiências e aqui a porta para reviver e não para viver. Está, portanto, renascendo e não nascendo. Então, olha só como isso é importante a gente saber. Isso é uma citação do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, que eu aconselho todas as pessoas a lerem. Principalmente aqueles casais que ainda não têm filhos, que querem filhos, outros que querem mais filhos, outros que não querem filhos, para todo mundo. Para todo mundo. É muito importante. É um livro que eu recomendo. Eu não costumo recomendar livro, porque pode ser que algumas coisas não estejam de acordo aí com a doutrina espírita. Então, a gente não gosta de recomendar livro. Mas esse é muito bom. Ele é um bom escritor. Ele é um bom espírita. Então, realmente, ele foi muito feliz quando ele escreveu esse livro. Ele precisou dele também, quando nasceu a sua filhinha, Ana Maria. Então, é um livro que traz muito mais benefícios do que a gente pode imaginar, para a gente entender bem isso. Mas Kardec, na codificação, coloca com clareza, e ele se baseou nele também se baseou em pesquisas da doutora Ellen Van Bach, não sei se a pronúncia do nome dela é esse, uma psiquiatra americana que trabalhou muito nessa área, e ela escreveu Vida Antes da Vida. Dr. Raymond Moody escreveu Vida Depois da Vida, e ela escreveu um livro falando da vida antes da vida, e ela fez pesquisas maravilhosas, fazendo regressões, né, em estado aí ampliado de consciência, através da hipnose, a regressões ao útero materno, aquele início, né, da vida ali. É um trabalho muito interessante da doutora Ellen. Ele também coloca algumas coisas nesse livro e ele baseou o livro dele, logicamente, na proposta exposta na doutrina dos espíritos, nas obras fundamentais de Allan Kardec. Então, nossos filhos, eles são espíritos reencarnados. Quando a gente recebe um bebezinho na nossa casa, a gente tem tantas coisas, tantos planos para eles, tantos desejos para eles. Mas, na verdade, a gente só tem que se preocupar com uma coisa. Eles não são nossos. Nossos filhos não são nossos. Eles vieram através de nós, mas não são nossos. Um dia eles voltarão. Essa é a única certeza que a gente tem. Um dia a gente tem que devolver esse presente. Porque aqui não é a nossa casa definitiva, a casa de nenhum de nós, né? Então, essa é a única certeza. Agora, quem eles vão ser, como eles vão ser, não sabemos. Não sabemos. Eles fizeram uma escolha. Então, a gente tem que se preocupar em dar a eles o máximo de educação possível, oferecer tudo o que for possível para despertar aquela semente que está lá, precisando de ser regada, fertilizada, para que ela floresça. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com a nossa tarefa, já que somos nós, os pais, que estamos recebendo essas almas na nossa casa. Se eles vão ser doutores, se eles vão... Não importa isso. Agora, temos que ter a preocupação se vão ser boas pessoas, se vão ser valores sociais. E isso vai depender muito daquilo que a gente fizer por eles também. Porque, como espíritos reencarnados que são, a gente não sabe quem está ali,
quais são as qualidades daquele espírito, o que ele veio fazer. Nem ele ainda sabe, porque, quer dizer, ele sabe, mas está embotado, claro que a criança não lembra, né? Depois que a gente está aqui, a gente não lembra. Mas a gente tem que ter essa preocupação em cumprir a nossa tarefa de pais e responsáveis por essa alma que está chegando ali. E dar a ela todas as condições possíveis de se desenvolver dentro do bem, dentro da obediência à lei de Deus. Isso é que a gente tem que se preocupar mesmo. Se eles vão ser doutores ou não, ricos ou pobres, isso não é relevante. Mas se eles vão ser pessoas de bem, de bom caráter, porque caráter eles trazem. Eles trazem caráter. Caráter todo mundo tem. Agora, uns podem trazer um caráter ruim, que precisa de ser desenvolvido e transformado num bom caráter. Então, a tarefa dos pais é muito importante. Então, não são criados novinhos. Não vamos olhar para eles e achar que ali tem um anjinho. Não tem anjinho. Não são anjinhos. Porque anjo é mensageiro de Deus, um espírito evoluído. São espíritos como nós, com os nossos medos, com as nossas necessidades. São espíritos como nós somos, cheios ainda de inferioridade, porque estão reencarnando num plano de provação e expiação. Ah, poderão ser espíritos nobres? Sim, porque aqui a gente tem esses modelos, né? Mas não é a maioria. Então, a maioria dos espíritos que reencarnam em planos de provação e expiação são espíritos inferiores. Já viveram muito, já erraram muito, já acertaram muito. Então, não são anjinhos. São espíritos que, fora, né, passando aquela fase de 10, 12 anos, vão se revelar a que vieram. Por isso que a gente tem que aproveitar esse tempo aí. Logo, se eles são espíritos reencarnados e nós damos a eles os corpos, eles não herdam características psicológicas nenhuma, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura e agressividade e outros mais, né? Cada ser é único em sua estrutura psicológica. Então, os nossos filhos não herdam nada disso aí. Ah, mas o temperamento é igualzinho do pai. Está convivendo com o pai. E também podem ser espíritos que já vêm caminhando juntos há séculos, reencarnando e não conseguiram ainda, né, dar conta do recado. Mas não é uma herança genética. A parte física, sim. A parte espiritual, não. Porque nós não damos as almas dos nossos filhos. Nós damos os seus corpos. Por isso que eles se parecem com a gente. O material genético dos pais, na hora da fecundação, os gametas masculinos e femininos se reúnem e ali já está a ação dos espíritos que vão reencarnar nesse momento, né? Do espírito que vai reencarnar, e ele vai acompanhar o desenvolvimento do seu corpo através do perispírito, porque uma extensão desses fluidos já está lá organizando e reorganizando as coisas de que ele precisa para que ele possa dar conta das provas que ele trouxe. Isso é conversa para outro dia, senão a gente não chega lá, né? Então, tirando essas conclusões dessas ideias, vemos o quê? Pode ser mais desenvolvido do que seus pais. Se progrediu mais. Se eles são espíritos reencarnados, eles podem ser muito mais desenvolvidos do que o do pai. Dependendo da necessidade até que esses pais têm para receberem essas almas em casa, eles podem ser muito mais desenvolvidos que os pais se progrediram mais, né? São apenas os órgãos que ainda não se desenvolveram que impedem que se manifestem os seus conhecimentos. Os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos,
não podem dar-lhe toda a intuição de um adulto. Pois é. E nós temos esse período aí que é o maior do reino animal. A infância humana é a maior do reino animal. Os nossos irmãos da inteligência inferior são inteligentes, pensam estreitamente para a sua preservação. Eles não têm nem quase infância. Né? Mal nascem, já estão andando, estão já se movimentando, seguindo. Alguns estão até já descartados pelos pais, porque já vão se virar sozinhos. Tem outros que já ficam muito tempo com as mãezinhas ainda. Mas a infância dos seres humanos é a maior que tem. Dura aí 10, 11, 12 anos. Primeira, segunda, terceira infância, depois entra na adolescência. Por que isso? Porque o córtex pré-frontal só se completa por conta de 11, 12 anos. Que ele completa não, que ele se desenvolve. Mas se completa lá, às vezes, com 20, 25 anos. O córtex pré-frontal, que é o responsável pelas decisões, pelo livre-arbítrio, uma série de coisas. Então, a criança, ela ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido, ela depende dos pais, ela depende dos responsáveis. E é nesse período que ela é mais absorvente aos valores. Tem que aproveitar essa época, porque depois não adianta mais. Se deixar passar muito, a gente não vai mais conseguir ajudar tanto essa alma que está chegando ali. Uma vez perguntaram à Pestalozzi, a mãe estava com uma criança no colo, de 2 anos. Aí ela perguntou a ele quando que ela deveria começar a educação da criança. Aí ele falou, quantos anos ele tem? Aí ela falou, 2. Aí ele falou assim, ela está 3 anos atrasada. 3 anos. Porque quando há a união dos gametas masculinos e femininos, o espírito já está atuando, ele já está no campo da mãe. Ele já está recebendo toda a carga energética da mãe. Ele está recebendo instruções ali. E ele está muito lúcido ainda. À medida que o corpo vai se desenvolvendo, aqueles fluidos do perispírito vão ficando mais para dentro do que para fora do útero. Os fluidos, não é o espírito. Então, ele está muito atento, ele está ouvindo tudo, ele participa de tudo, dos sentimentos, de tudo ele participa. Ele sabe quando ele é bem amado, quando não é, quando ele foi querido, quando não foi, ele sabe disso tudo. Ele está muito presente. À medida que o corpo vai se desenvolvendo, aí as coisas vão ficando mais difíceis para ele compreender, porque ele vai tendo que se acomodar num corpinho pequeno. Então, ele já vai se preparando para isso, porque no momento do nascimento, ele reencarna. No momento do nascimento, ele se acopla com o corpo e ali começa a sua jornada. Então, a infância ela tem um período muito longo. Filhos, portanto, não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias, não pode ser. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Então, aqueles pais desejam que este ou aquele espírito venham como filhos, porque precisam fazer um resgate, um reajuste com aqueles espíritos. Esses espíritos são informados, se eles aceitarem esse convite, aí sim. Se eles não aceitarem, naquela não vai rolar. Vai ter que esperar por outra. É a oportunidade de reencarnar. Então, há um planejamento para isso. Então, não se pode simplesmente, de qualquer forma, não, o casamento não está bom, tem sempre um ou outro que vai falar assim, arranja um filho que tudo melhora. Meu amigo, não faz isso não. Você não sabe quem vem ali. E se a situação não está boa, olha, os que estão ali que podem ser atraídos também à espera de uma encarnação, tá? Então, não é dessa forma. Quer dizer, aquele que se decide a receber uma criança em casa, ele tem que se preparar para isso.
ele tem que entender que a vida dele vai mudar, que tudo vai mudar, que as atitudes, os comportamentos, tudo vai mudar. Quando você mora sozinho, você pode tudo lá dentro da sua casa, você não tem ninguém para se incomodar. A partir do momento que você casa, você você vai morar junto com outra pessoa, os dois não se tornam um. Os dois eles se tornam um, assim, dois, mas cada um ainda sendo um. A individualidade continua existindo, mas você tem que se frear, porque agora você pode incomodar, então você tem que começar a se educar, a se comportar diferente em determinadas situações, porque você tem uma outra pessoa dentro da sua casa. Aí, quando você decide a ter filhos, vem mais hóspedes para ali, vem hóspedes do plano espiritual para aí. E quando nós vamos receber hóspedes na nossa casa, todo mundo se prepara, né? Olha, você sabe que você vai receber uma família na sua casa, que seja uma pessoa só que você vai receber na sua casa, você se prepara para isso. Arruma um quarto, arruma as coisinhas, vê o que essa pessoa gosta, como que ela gosta de ser recebida. Você começa a se arrumar, a se preparar para receber aquela pessoa da melhor forma possível. Então, é assim que tem que ser com os nossos filhos. Quando nós vamos convidar um hóspede do plano espiritual para a nossa casa, a gente tem que se preparar. Mas não estou só falando em preparos da organização física do ambiente, não. É o preparo psicológico, é o preparo espiritual para receber aquela alma ali no nosso núcleo familiar. Porque esse compromisso já foi aceito, então chegou o momento. Aí agora a gente vai se preparar aqui espiritualmente para recebê-los. O que representam? Né? O que representam na nossa vida? O que representa a gente na vida deles? Né? Olha só. Representam, os nossos filhos, representam um convite formal a alguém que já existe, numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Uma criança não pode ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união irresponsável, como que alienada. Claro que não. É uma alma que está vindo para fazer o mesmo que a gente está fazendo. Tentar evoluir, tentar acertar. Tentar, desta vez, dar certo. Né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente faz esse convite. Nós representamos para eles a oportunidade deles evoluírem e eles representam para nós a oportunidade também de nós nos reajustarmos com eles, porque não é por acaso que eles estão ali. Eles aceitaram um convite, ou eles nos escolheram, ou nós os escolhemos. Quem fez a escolha recebeu a aceitação ou não daquele ou daquela outra alma. Então é algo muito importante, muito sério mesmo. Aqui nós temos essa mensagem de Santo Agostinho, ela está a ingratidão dos filhos, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é linda. Vocês cheguem em casa, peguem o Evangelho e leiam essa mensagem de Santo Agostinho ali. Eu só trouxe algumas coisinhas, porque o nosso tempo não dá, lá já está passando de meia hora, eu já começo a ficar desesperada, porque não vai dar tempo. Mas vamos lá, olha só. Mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Olha aí. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Olha a preocupação que a gente tem que ter quando a gente recebe um espírito em casa. É se ele vai ser doutor, se ele vai estudar naquela escola britânica, na escola que não sei quantos idiomas ele vai aprender, se ele vai fazer... Não é essa a nossa preocupação, não. A nossa preocupação, segundo Santo Agostinho, é botar todo o nosso amor
para aproximar essa alma de Deus, porque a gente não sabe o que ela fez lá para trás, por que ela está vindo ao nosso encontro. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se, olha a condição aí, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Preste atenção nisso aqui. Olha o verbo aí qual é. Não está dizendo que vai dar, está dizendo que vai auxiliar. Vamos prestar atenção na palavra, porque ela constrói o texto, e o texto é a materialização do nosso pensamento, e essa é do pensamento de Santo Agostinho. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Não está colocando isso nos ombros dos pais. Está colocando, sim, o processo educativo nos ombros dos pais. Por isso que usou aqui o verbo auxiliar. Não está determinando que a gente vai conseguir fazer isso. E nós vamos auxiliar essa alma a isso. Se nós não conseguirmos, aí é outra história. Aí nós vamos ter que responder por isso. Por isso que está aqui. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Qual é a missão? Aproximar esta alma de Deus. Então, isso não é simples, não é fácil, né? Mas é a nossa tarefa. Foi para isso que eles vieram e para isso que nós aceitamos recebê-los. Continua Santo Agostinho lá nessa mensagem. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores quando dependia de vós que fosse feliz. Se permaneceu atrasada por vossa culpa. Aí a gente não pode reclamar. Se a gente fez tudo o que podia e eles não aproveitaram, aí a culpa não é nossa, né? Nós vamos depois ler que isso tem no Livro dos Espíritos também. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais cuidados, atentos cuidados. Olha essa palavra aqui, não pode negligenciar a presença dela aqui. Não é apenas na qual a cercareis de cuidados, é de mais atentos cuidados. Quer dizer, nós fomos distraídos na outra. Agora precisamos ficar mais atentos, né, na próxima. E ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. É muito bonito esse texto inteiro. Aqui está só alguns parágrafos. Olha só, o que a gente vai responder, nós que já estamos aqui, né? Com os nossos filhos, quando a gente chegar lá, tomara que a gente tenha dado conta certa, porque essa pergunta Deus fará. Através de quê? Ele vai estar lá com a mão assim para a gente. O que você fez da criança que eu te confiei? Não, é a nossa consciência. Ele estará dentro da nossa consciência, porque é ali que está escrita a lei de Deus. Então, é ali que nós vamos falar, quando a gente chegar do outro lado. O que eu fiz da criança que me foi confiada? Né? Então, quantos pais a gente vê
que choram hoje por não ter sido atentos e presentes o suficiente na vida de um filho que poderia ter auxiliado um pouco mais. A gente tem que pensar sobre isso. A gente não vive só a nossa vida depois que a gente tem um filho, as nossas decisões, as nossas atitudes. A gente tem que pensar muito porque elas vão respingar neles. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eles são a nossa principal responsabilidade. E não é só os nossos filhos, não. A criança, desde que ela nasce até 10, 11, 12 anos, ela tem uma flexibilidade cerebral muito grande para ela absorver valores. Tudo que se fala para uma criança vai repercutir na vida dela toda. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos nessa fase, que eles estão gravando tudo que a gente está falando, que a gente está fazendo, eles estão vendo e estão gravando. E lá, na idade adulta, isso tudo vai vir à tona nas atitudes deles. Porque eles, até 10, 11 anos, eles são verdadeiras esponjas a absorver tudo o que se fala, porque eles não estão ainda com os órgãos desenvolvidos para manifestar todo o potencial que eles trouxeram. Está embotado ainda. Só quando o córtex pré-frontal ficar pronto é que eles vão ter, então, a capacidade de escolha e de lembrança do que aqui vieram fazer e quem são eles e quem somos nós para eles. Tanto que nessa fase é a fase que a gente encontra muita ingratidão dos filhos, que a gente encontra muita dificuldade de orientá-los, que aquela admiração que eles sempre nutriram por nós fica balançada, porque isso tudo vem à tona. Lá pelos 14, 15, 16 anos, isso tudo começa a aflorar, porque ali ele começa a despertar para o que ele veio aqui fazer. A criança, logicamente, então, ela precisa ser aceita, compreendida, ajudada, educada, não importa como ela se apresente. Amor é amor. Não é conivência com o mal, é amor. O amor cobre a multidão de pecados. Isso foi dito por Pedro na crucificação de Jesus, quando o amor de Jesus cobriria a multidão de pecados. Por quê? Porque, embora sejamos pecadores, Jesus não deixou de nos amar. Embora nossos filhos errem, façam coisas que não nos agradam, nós não podemos deixar de amá-los por isso. Não vamos ser coniventes, mas vamos dar a eles o que eles precisam, porque foi isso que eles vieram buscar aqui. A gente realmente, Mário Quintana, até acho que foi, não sei se foi Cristo ou Sandro que citou isso, me ame quando eu estiver mais errado, porque é quando eu mais preciso de amor. Então, a criança, ela precisa ser aceita, compreendida, ajudada e educada, porque nós não sabemos quem é que está ali. Na infância, a delicadeza da sua organização física torna-os brandos e acessíveis a todas as impressões. E a gente tem que dar conta disso, né? Toda criança precisa ser orientada, encaminhada, corrigida em suas tendências de agressividade, desleixo, preguiça e indiferença. Lembra que eu falei? Não tem anjinho ali. É mais fácil ter um Hitler do que ter um São Francisco de Assis. E eles vão demonstrando essas tendências, e eles vieram para que essas tendências sejam bloqueadas através da educação, desfeitas através da educação. Espíritos rebeldes, agressivos, dados à violência ou à crueldade, precisam ser tratados através de um regime disciplinar sem exageradas severidades, mas firme.
não com gritos, com agressões, com palavras chulas, com acusações, porque isso aí só vai piorar a situação. Também não vamos nos deter, porque a parte de educação é outra coisa que a gente pode, em outra oportunidade, falar. Mas desde pequenina, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta página de Santo Agostinho. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Está faltando um A aqui. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho e devem ser combatidos antes que lancem raízes profundas. Aquelas coisas que os nossos filhos fazem, às vezes no irmãozinho, no coleguinha, com os animaizinhos da casa, não é engraçado maltratar, agredir. Não é engraçado isso, bater na mãe, no pai, isso não é engraçado, não é da criança. Não se pode deixar essas coisas acontecerem, porque a gente não sabe. Esse espírito, ele pode ter essa característica. Sabiam que psicopatas já nascem psicopatas? Não sou eu que digo, não. Isso é a ciência. Um psicopata já nasce psicopata. E eu assisti algumas entrevistas a respeito. Eles dão sinais desde bebês, desde que eles estão no carrinho. Olha só. Também não podemos nos deter, senão a gente não consegue. Mas esses espíritos que a gente recebe em casa podem ser muito bons, mas podem ser muito ruins. Precisam de ser orientados e os pais precisam observar e estarem atentos e nunca distraídos às atitudes que essas crianças têm com os irmãozinhos, com os coleguinhas, com os bichinhos, porque ali vai se revelando o caráter desse espírito que está reencarnado, porque nossos filhos são espíritos. Espíritos que já viveram, às vezes, mais do que nós. O tempo que passa, isso está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 382, 383, ó. O tempo que passa durante a infância é um repouso para o espírito, que, encarnado com o fim de se aperfeiçoar, encontra-se mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Que nem sempre são os pais. Às vezes perdeu os pais morreram, às vezes os pais não têm condição, estão com os avós, estão com tios. Mas são pessoas que estão com a responsabilidade de educar essas almas, né? Precisam, acima de tudo, sentir-se amadas, muito amadas. Não basta dizer que as ama, é necessário mostrar através dos cuidados dispensados a ela. Um pai não vai demonstrar amor a um filho comprando presente mais caro, comprando o celular mais adiantado, mais da onda, né, que, pelo contrário, vai a prejudicar, e mandar entregar pelo correio, porque no dia lá do aniversário ou do Natal ele não vai poder estar presente. Ele não ama esse filho, não, a não ser que ele não esteja presente por razões que independem da vontade dele. Agora, se for por trabalho, outras coisas, gente, criança, filho, tem que ser priorizado na relação da família. Não tem nem conversa a respeito disso. São prioridades. Precisam ser orientados e educados, porque se não educar hoje, amanhã ele vai ser castigado pela sociedade. Não tem jeito, é assim mesmo. Na adolescência, o espírito começa a retomar a sua natureza. Esse período, que compreende a faixa etária dos 12 aos 18, até está mais hoje em dia, eles estão descobrindo que está indo lá pelos 23, 24, é caracterizado por intensos conflitos e por persistentes esforços de autoafirmação. É a fase de absorção dos valores sociais para a sua integração. Ali ele vai absorver os valores sociais. Mas ele já tem que ter os familiares.
que é a primeira sociedade que ele tem contato, são os pais, a família. Ele precisa, até lá, ter reunido muitos valores familiares, valores mesmo, valores éticos, lei de Deus, colocar Deus na vida deles, para que quando eles depararem com esses valores sociais que estão aí no mundo, eles poderem fazer a escolha melhor. Mas se eles não tiverem, não vão fazer, né? Se o lar falhar nos seus deveres com a criança, muito provavelmente a criança falhará nos seus deveres consigo mesma, com a família, com a sociedade e principalmente com Deus. O exemplo é uma didática viva. Não vamos achar que eles vão aprender com o que a gente fala, não. Eles vão aprender com o que eles veem a gente fazer. É a didática viva, não tem jeito. Não podemos ficar, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, porque isso não educa ninguém, isso deseduca. Né? Não tem esse ditado que a gente ouve por aí, às vezes, as pessoas falando, né? O pai com um cigarro na boca ordena que o filho não fume. Que moral ele está tendo? Então, a gente precisa se educar. É aquela coisa, a gente precisa se preparar para receber. A gente precisa educar-se para poder educar alguém. Porque senão não tem jeito. Porque essa é a fórmula certa. Educação. Se eu não tenho educação, eu vou dar como? Se eu não sou educado, eu vou educar como? Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente não pode exigir que o outro tenha aquilo que eu devo passar para ele que eu não tenho para passar. Então, quando a gente decide, mas se eu prometi ter 2 ou 3 filhos, eu não tenho que ter? Tem, mas não é infalível. Você pode mexer no seu plano, mas depende de por que você vai mexer no plano. Porque aqueles espíritos precisam reencarnar. Eles têm também que fazer o resgate deles. Mas se você não quer, porque você não se sente capaz, porque você não se educou para isso, você tem que se educar. Você não pode educar ninguém se você não tem educação. Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem está educando o seu filho? Que às vezes você fala, não, mas eu estou educando meu filho, eu estou educando. Quem é que está educando seu filho? É você? É o avô? É a avó? É a babá? É uma prestadora de serviço doméstico? É a escola? Escola não foi feita para educar crianças, e sim para informar e exigir que ela seja educada pelos pais e lá ela exerça sua educação. Escola informa, não educa. A tarefa de uma escola, hoje é dia do professor. Eu exerci essa função 35 anos. E eu tinha que fazer as 2 funções, informar e educar. Porque o dia que eu chamei um pai lá na escola, porque eu não conseguia dar aula, ele falou, por que a senhora não mete a mão na cara dele? Foi o que eu recebi do pai. Quer dizer, é triste essa realidade, mas ela é a nossa realidade, né? Infelizmente, a gente não vai poder fazer toda a nossa conversa. Mas, pelo menos aqui, a gente já tem que pensar. Não é só a questão de quem está educando, é o que está educando seu filho. É o YouTube? É o Facebook? São os jogos eletrônicos? É aquele grupinho sem nenhuma informação que está educando seu filho? Que está lá na telinha do computador ditando o que ele deve ou o que ele não deve fazer? Olha, gente, eu estou indignada com certas coisas. Eu me sentei outro dia para almoçar num restaurante, chegou o casal, botou a criança, tirou do carrinho e botou na cadeirinha.
Era pequenininho, não tinha 2 anos aquela criança, tinha 1 ano e pouco, não tinha 2 anos. Sentou naquela cadeirinha do restaurante. Assim que ele acabou de acomodar a criança, um celular na mãozinha da criança. Aí o dele estava em cima da mesa de um lado, aí a mulher chegou com o pratinho. Ó, o que você quer comer? Você quer batatinha? Não, você quer macarrãozinho? Ó, gente, pelo amor de Deus. Desde quando uma criança nessa idade pode escolher o que vai comer? Que isso? É uma total inversão de valores. E está lá a criança com aquele dedinho lá na tela. Que coisa horrorosa. Quem é o pai que está educando essa criança? Não é, não. É o Felipe Neto da vida e outros mais. É isso que está educando os filhos hoje em dia. Como é que pode uma criança de 3, 4 anos com celular na mão? Uma criança antes de 10, 12 anos devia ter celular. Que isso? Ela não tem responsabilidade nenhuma. Ah, mas todo mundo tem. Mas seu filho não é todo mundo, amigo. Não é. Pensa nele. Que futuro você quer para ele? Não é você que está educando ele, não. É o YouTube que está educando ele. São as redes sociais que está educando seu filho. É cômodo, gente. Trabalha o dia inteiro, fica o dia inteiro numa escola. Aí depois, quando chega cansado, que pega a criança, dá logo o celular, porque a criança não encheu o saco, né? Porque senão ele não vai nem jantar, né? Olha, educar, gente, dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Não, porque a educação, se fosse só com o que você fala, tá bom, mas é com o que você faz. Ele está observando o que você faz. E tudo que você fala para ele, ele grava, e grava o que você faz. E vai jogar em cima de você isso em algum momento da sua vida. Pode ter certeza disso. Então, hoje em dia, está muito difícil. Está muito difícil educar, né? Olha o conceito de educação. Olha o conceito. O que é isso? Olha isso aqui, ó. Educar é originário do latim educare ou educere e quer dizer extrair de dentro. Extrair de dentro. Se você não bota nada ali, como é que você vai educar? Como é que você vai extrair alguma coisa de onde não tem? Né? Então, olha só. Ato ou efeito de educar e educar-se. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração individual e social. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. Tá bom para vocês? Ou queriam mais alguma coisa? Porque, ó, alcançar isso aqui é o problema. Não é dando celular na mão do filho que vai alcançar, não. Ele só vai parar de chorar. E vai abrir o berreiro quando você tirar. Aí, cidade do... né? A criança, desde cedo, joga uma criança numa cadeirinha e bota lá um vídeo na televisão. Desde quando isso é educar? Desde quando, gente? As crianças hoje estão perdendo referência. Referência. Ah, mas eu não posso almoçar com os meus filhos porque eu trabalho, eles estão na escola. Amigo, então, arranja um jeito de se fazer presente, faz o jantar. Junto ali na mesa, todo mundo, deixa o celular guardado na bolsa. Mas não, leva para a mesa. E está comendo e está ali no celular. É desesperador isso. Que tempo é esse? Que futuro a gente quer para os nossos filhos? A gente não vai conseguir. Aí depois haverá choro e ranger de dentes, porque nós vamos ser responsabilizados por não ter dado ao espírito, à alma que a gente recebeu em casa, o que ele precisava de verdade.
Está se perdendo muita coisa, porque a vida mudou. Claro que a gente hoje não vai conseguir criar filho como nós fomos criados, porque os tempos são outros, tudo mudou, a tecnologia avançou, então a gente tem que ir se adaptando, porque os valores morais não mudaram, não. Mudou, foi o comportamento das pessoas, porque os valores continuam os mesmos. Se não pode estar lá presente no almoço, vai ficar presente no jantar, conversa, pergunta como é que foi o dia, bate papo, né? Põe o prato na frente, amigo. Você tem 3, 4 anos, bota o prato na frente da criança, é isso aqui que você vai comer. Ah, mas é isso aqui que você vai comer. Por quê? Porque isso aqui é bom para a sua saúde. Fala baixinho, olhando para ele, olho no olho. Não grita, não faz escândalo, porque isso também não resolve. Fala baixinho, né? A criança não pode ser violentada da maneira que ela está sendo hoje com esse processo de educação que tudo traumatiza. Tudo traumatiza, né? Não fala assim, vai traumatizar. Não fala essa palavra não. Não pode falar não. Pelo amor de Deus, gente. A gente está na geração do nem. Nem uma coisa, nem outra. Nem estuda, nem trabalha. É a geração do nem. Quem gerou? A família atual. Então, é uma coisa horrível. Eu tenho uma amiga que está atuando ainda, que eu já estou aposentada há mais de 13 anos, ela falou, olha, se você estivesse na sala de aula, você ia perder sua cadeira, seu diploma, ia ser processada. Falei, provavelmente. Graças a Deus que eu não estou. Porque a coisa está terrível, terrível. Por quê? Nossos filhos são espíritos que trazem um acervo enorme de outras vidas. E vieram para cá para evoluir com o auxílio dos pais e dos responsáveis. Nós temos muita coisa para ver. Eu vou ter que continuar essa palestra aí num outro dia, numa próxima oportunidade, porque nós estamos no 20, são mais de 30 slides aqui para a gente comentar. Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. As influências externas servem para despertá-los. Os espíritos trazem consigo os germes latentes do bem e do belo e também os do mal que fizeram em encarnações passadas. O problema do mal resolve-se pela educação moral, o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Hoje não vai dar para a gente avaliar isso, mas tem aqui que eu vou ler rapidinho para encerrar, depois a gente volta a essa questão dessa palestra, que tem muita coisa aqui, mas eu queria só deixar isso aqui para reflexão. Você conhece bem suas crianças? Eu vou ler rapidinho para não atrasar muito. Seja qual for o tempo que pais e filhos passem juntos, há sempre coisas novas ou cruciais que eles desconhecem uns sobre os outros. Quem é o melhor amigo do seu filho? Que cor ele gostaria para o seu quarto? Quem é o maior herói para ele? Que é que o embaraça mais? Qual é o seu maior receio? No esporte, seu filho prefere jogar, fazer exercícios ou correr? Qual é o seu gênero de música preferido? Qual a pessoa, sem ser da família, que mais influencia a vida do seu filho? Quais os assuntos preferidos e os de que não gosta na escola? De que proeza se orgulha mais seu filho? Qual a principal queixa dele sobre a sua família? Qual o seu programa de televisão favorito? Qual o seu programa... repetir. De que esporte ele gosta mais? Se quiser comprar algo para seu filho, quem escolheria ele em primeiro lugar? Qual o professor preferido dele? Que faz realmente seu filho se zangar?
Sente-se amado pelas outras crianças? Que quer ele ser quando crescer? Qual foi o maior desapontamento em sua vida? Seu filho sente-se demasiado baixo ou alto para a sua idade? Seu filho, de que é que seu filho gosta mais em você? Quem escolheria ele para suas férias? Camping, uma visita a uma grande cidade ou uma viagem de barco? De que gosta menos seu filho? Arrumar os brinquedos, buscar copo d'água, fazer compras para casa? Que livro não didático seu filho leu mais recentemente? Qual é a reunião de família preferida dele? Só para vocês refletirem. Aquele pai que educa, que não está entregando o filho para ser educado por um celular, por uma babá ignorante, muitas vezes, coitada, por avós idosos que não têm mais condição, ou por eles mesmos, sem ter presença, atitude, ação direta sobre as crianças, não responde nada disso aqui. Aquele pai desatento não sabe nada disso aqui, não tem uma resposta disso aqui. Quem vai ter é a professora dele, se ela tiver um coração além de ser uma informadora, né? E se ela for uma educadora também, aí ela vai ter. Porque ela conversa com ele. Ela conversa, ela pergunta e ouve a resposta. Né? Porque aquela família que não dialoga, que não conversa, que não se interessa pelo que o seu filho quer, não vai responder nada disso aqui. Né? Agora, na hora do almoço, vai perguntar: quer carninha? Quer batatinha? Pois é. Vamos pensar a respeito. Quem já tem, quem não tem, quem quer ter mais um, porque dá trabalho. Dá trabalho, mas é importante porque são espíritos que precisam de renascer. A gente vai continuar com essa palestra aqui numa outra oportunidade, para a gente ver o tanto de coisa que tem que a gente aprender, porque nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus como nós, são nossos irmãos e estão nossos filhos no momento da nossa encarnação. Muita paz para todos, que a gente pense a respeito, que ainda tem muita coisa aqui para a gente refletir.